O sinal dos fiéis. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Iremos continuar o nosso devocional agora no capítulo 9 de Ezequiel. E gostaria de convidar você a curtir, comentar e enviar este link para mais pessoas estudarem junto conosco a palavra de Deus, que diz: E a glória de Deus de Israel levantou-se de cima do querubim onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura. E lhe disse: Percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Neste capítulo 9, veremos a glória de Deus através da sua teofania, sua presença física ou visível em Israel, em que o Senhor se preocupa com a vida dos fiéis agora, dos remanescentes que gemiam e suspiravam de tristeza em ver essas práticas repugnantes feitas pelos líderes e o povo da cidade santa, em que agora deixou de ser santa por causa da incredulidade da nação. É quando Deus diz que não toque em ninguém que tenha um sinal. O Senhor ordena que o homem vestido de linho fosse marcar na testa esses fiéis que não se dobraram às imagens, não se contaminaram ou serviram a alguns desses deuses. Quanto aos demais idólatras e infames, vão e os matem sem piedade, diz o Senhor, e não toque em ninguém que tenha o sinal. Comece a batalha pelos que estão no santuário, os líderes que blasfemam o templo. Entenda que o homem vestido de linho, que Ezequiel menciona, que tem grande poder, no livro de Levítico, no capítulo 16, o versículo 4, era considerado um homem santo e sagrado. Já em Apocalipse, no capítulo 15, versículo 6, diz: quem veste esse vestido de linho puro e resplandecente eram os 7 anjos que saíram do santuário de Deus com as 7 pragas. Ezequiel até tenta interceder a Deus pelos remanescentes. E Deus novamente responde que a iniquidade de toda a nação, tanto de Israel como de Judá, era enorme, que a terra estava com sangue derramado, cheio de injustiça deles. É quando o homem de linho volta trazendo relatório ao Senhor, informando que fez o que lhe foi ordenado. A ordem foi cumprida. Ao analisarmos este sinal, o comentário da Bíblia Arqueológica enfatiza que é a letra tal, uma letra hebraica e a última do alfabeto, em que originalmente parecia um X. Contudo, ao lermos Apocalipse no capítulo 7, versículos 2 ao 6, diz que o anjo que tinha o selo, uma espécie de sinal do Deus vivo, em que esse anjo tinha autorização para danificar a terra e mar. Contudo, ele recebeu a ordem do próprio Deus, do Senhor, que não danificasse até que selasse as testas dos servos dele, de Deus, simbolizando neste texto os 144 mil de todas as tribos. Quando se fala em selados, marcados, tem alguns significados. Um deles é a proteção que ninguém pode violar. Segundo, é a propriedade, como um selo de escravo, conforme podemos ler Efésios no capítulo 1, versículo 13, que diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo
da promessa. O outro significado de selados é a genuinidade, que não pode ser adulterado. Vemos também em Daniel, no capítulo 4, que os anjos eram observadores, eles cumprem os juízos de Deus. Assim, irmãos, aqui vemos o contraditório, uns que erraram e outros que não se deixaram errar pelo mal da maioria. Esses são os remanescentes, os fiéis a Deus. Entendam a diferença. O ensino do Senhor que ficou registrado através de Ezequiel. E hoje podemos ter esses ensinamentos, esses exemplos. Fica a dica do Senhor a nós, que lutemos para termos o sinal do Senhor, o sinal de Deus em nós. Lutemos para sermos santos, como foram os remanescentes em Ezequiel. E eles receberam a marca de Deus em suas testas. E essa simbolizava que eles teriam vida abundante, tanto na terra como nos céus. E Deus não deixará que ninguém possa tocar naqueles que tenha o sinal dos fiéis, o sinal de Deus em nossas vidas, para aquele que permanece em sua presença. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio de lermos a tua palavra e trabalharmos nela, tentando, Deus, expressá-la da melhor maneira que o Senhor, Deus, tem falado a Ezequiel, e depois, ó Deus, fazendo uma releitura para a nossa atualidade e os irmãos entendam a necessidade que o Senhor vê e o Senhor quer de nós nos mantermos santos e fiéis a Ti. Em que, Deus, o Senhor destruiu aquela época do povo que era considerado um povo santo, mas eles não estavam sendo santos, não se santificavam. E assim, nós entendamos isso como igreja, a necessidade de sermos santos, sermos fiéis a Ti, mantendo nossa vida focada no Senhor, na fidelidade, e que glorificado e exaltado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, Seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Pai, obrigado por esse momento que estamos em Tua presença. Agora quero deixar meus irmãos, minhas irmãs e os ouvidos em Tuas mãos. Abençoa, Pai, a vida deles. Que eles entendam essa palavra firmemente para eles, na necessidade de eles se manterem no Senhor, para terem seus nomes contigo, Pai, para ter uma marca do Senhor, dizendo: aí está o meu servo, aí está a minha serva, haja o que acontecer, nada pode tocar nele se eu não permitir, nem o mal, nem a morte, nada toca naquele que Deus o marcar, exceto se ele o permitir, mas isso sempre é para a glória dele, e nós também somos abençoados, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Assim oro e já te agradeço, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.